O que é o agronegócio? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Ale Delar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o vídeo de hoje ele não tem aquele viés educacional que eu costumo colocar nos meus vídeos ou alguma notícia refletindo o impacto daquela notícia no nosso mercado físico, no nosso mercado real, mas hoje eu quero trazer realmente os conceitos do que é o agronegócio. Eu tenho visto muitas postagens no Twitter ou aqui mesmo no YouTube sobre o agronegócio e grande parte do que falam sobre o tema está errado. Eles estão colocando o agronegócio como se fosse algo somente para gigantes, para a Mage, para a Cargill, para a Bunge, para empresas deste porte. Então a intenção do vídeo de hoje é trazer realmente o que é o agronegócio, por que há essa discussão, esse preconceito com relação ao agronegócio, e esse eu acredito que seja um preconceito por preguiça de ir atrás de informações, principalmente dessas pessoas que acabam falando deste tema. Então é um vídeo mais com um tom de desabafo, mas realmente trazendo alguns conceitos reais, conceitos científicos sobre o tema. Essa conversa ela se acentuou principalmente depois do patrocínio do Banco Bradesco, a propaganda do Segunda-feira Sem Carne, lá promovida por um grupo de influenciadoras digitais, pregando que a atividade pecuária é responsável pela emissão de carbono. Isso acabou afetando o agronegócio, foi um tiro em cheio no agronegócio e causou um movimento que eu entendo como um movimento saudável pelo lado do agronegócio, porque o problema não é sugerir só uma segunda-feira sem carne, mas é colocar a atividade, mais uma vez, a atividade agropecuária como culpada por poluição, por desmatamento e por uma série de malefícios que estão caindo nas nossas costas. E hoje, um especial, estou gravando esse vídeo hoje, 4 de janeiro de 2022, um Twitter especial me chamou a atenção e ele acaba causando quase que uma revolta, que é dizendo que o agronegócio mente ao dizer que alimenta 1,5 bilhão de pessoas e que esse fornecimento de alimentos nada tem a ver com o agronegócio, mas quem fornece esses alimentos são os pequenos produtores, inclusive citaram o movimento dos sem terra como um dos fornecedores de alimentos. Agora, será que a realidade é essa mesmo? Será que o agronegócio é algo só para esses mega fazendeiros com milhares de hectares plantados de soja, mandando toda essa soja para o exterior e deixando nós aqui no Brasil com risco alimentar, passando fome, como muitos deles dizem? Então é esse conceito que eu quero trazer, e hoje eu vou tentar fazer um vídeo bem curto, porque o conceito é muito simples. E eu quero começar compartilhando a tela e trazendo para vocês esse gráfico que o professor Marcos Fava Neves fez. Ele que é o doutor agro, ele tem um canal do YouTube fantástico e ele conseguiu exemplificar em uma imagem exatamente do que é o agronegócio. Então, o agronegócio realmente ele é um negócio, ele não é uma agricultura, porque a agricultura é o que acontece dentro da fazenda, é o plantio do morango, é o plantio da soja, é o plantio do arroz, é o plantio de HFs, né, hortifrutis. Tudo isso é agricultura. Quando você sai da agricultura, que seja antes da porteira, quando você compra o fertilizante, quando você compra a semente, o herbicida, os defensivos agrícolas, isso já começa a se tornar o agronegócio. Então você vai numa sementeira, por exemplo, e compra semente de braquiária para colocar no pasto, e isso já começa a ser o agronegócio. Você produz dentro da porteira, e isso é agricultura ou a pecuária, se você for para o lado da criação de gado, ou um laticínio, se você for para a produção de leite. Quando você comercializa esse produto que a agricultura e que a pecuária produziu, você também ainda está dentro do agronegócio. Então o gráfico, ele mostra realmente muito bem o que é o agronegócio. Ele começa nos fornecedores de insumo, passam pelos distribuidores, cooperativas, produtores rurais, tradings, cooperativas, agroindústria, indústria de alimentos, varejo, food service,
consumidores. E aqui nós podemos colocar também logística como exportação, logística doméstica no Brasil, transporte rodoviário, ferroviário. Então, sim, a Rumo está dentro do agronegócio. Dependendo da linha de corte que nós vamos utilizar, a Sumitomo Rubber, que está sediada aqui no Paraná, que produz pneus, ela está dentro do agronegócio porque ela faz a extração da borracha para fazer a fabricação do seu produto final. Então, a linha de corte do que é agronegócio e do que não é mais agronegócio, ela é muito tênue. E esse setor no Brasil, ele representa muito mais do que 1/4 de toda a produção e gera uma quantidade de empregos gigantesca. São mais de 25 milhões de pessoas, ou mais de 10% da população brasileira, trabalhando só no campo. Tirando as pessoas que trabalham nas grandes tradings, nas empresas de logística, nos portos, que têm vocação para as exportações de frutas, as exportações de cereais, as exportações de oleaginosas e de tantos outros produtos, importações de fertilizantes, essas misturadoras. Quando nós focamos especificamente num produto, por exemplo, o suco de laranja, que o Brasil é líder mundial na exportação da commodity. Desde aquele produtor pequeno que tem os seus pés de laranja, as árvores de laranja lá na sua propriedade de 2, 3 hectares, ele está dentro do agronegócio. Ele é um agricultor dentro do agronegócio e especificamente dentro de uma cadeia agroindustrial que é a produção de suco de laranja. Então ele vai vender ele vai comprar um insumo, um adubo, por exemplo, e um defensivo agrícola para proteger a sua lavoura. Ele vai cuidar daquele pé de laranja, ele vai vender ou para uma indústria ou para uma cooperativa que vai vender para uma indústria que vai ser processado e transformado em suco de laranja, vai ser transportado para um porto e vai ser colocado dentro do navio e levado para o exterior. Essa logística da produção até a exportação, até o consumo final, na verdade, a entrega lá para o comprador no exterior, isso é uma cadeia agroindustrial. Então, tanto o produtor rural aqui na ponta na produção, quanto a indústria que está fazendo suco de laranja, como o navio que está levando esse suco de laranja para o destino, eles estão dentro do agronegócio. Então, esse gráfico ele mostra muito bem qual que é essa relação. E o termo agronegócio, ele começou com esses dois pesquisadores lá em Harvard, com esse livro, A Concept of Agribusiness, que é o John A. Davis e o Ray Goldberg. Esse livro, ele está no site do professor Marcos Frava Neves, eu vou deixar o link, como de costume, aqui no descritivo do vídeo. Ele foi escrito em 1957. Então, na década de 50 foi quando nasceu esse termo agribusiness, traduzindo para cá agronegócio, que é para contemplar dentro de um único ecossistema produção agrícola, produção pecuária, logística, transporte, processamento, até nós chegarmos no consumo. Então, esse é o conceito geral de agronegócio. Agora, a diferença entre agronegócio e agricultura familiar, por exemplo, um dado interessante está aqui no site do Globo Rural. Ele é uma matéria um pouco antiga, 2020, porque o censo agro não foi feito ano passado. Ele ficou para ser feito no ano passado. Na verdade, eu não sei se ele foi feito no ano passado ou não, mas em 2020, que era para ser o ano de publicação, não foi publicado. Ele iria ser feito no ano de 2021. Não sei se foi feito, mas publicado ele não foi. Então, talvez, se foi feito, eles estão compilando os dados para colocar na publicação, mas o dado que mostra no site do Globo Rural, independente se você gosta da Globo ou não, ela é uma mídia respeitada, ele mostra que foi o Dia da Agricultura, dia 25 de julho, e de acordo com o Censo Agropecuário de 2017, que é o último relatório que nós temos do IBGE, são 5 milhões de pequenas propriedades rurais em todo o país, representando 77% dos estabelecimentos de produção agrícola no Brasil. Então, o que isso quer dizer? Que a maior parte da produção de alimentos do Brasil, ela é realizada por pequenos produtores. 77% dessas propriedades são de pequenos produtores. Mas como que eles estão inseridos nesse agronegócio? Então você tem um produtor rural, por exemplo, pequeno, aqui outra matéria, censo agropecuário, 5 milhões de estabelecimentos rurais, e eu já vou chegar nesse gráfico.
como que está inserido esse pequeno produtor dentro de uma cadeia de agronegócio, dentro de uma cadeia agroindustrial. Então, você tem um produtor pequeno, 3, 4 hectares de terra com soja plantada agora no verão, para ser colhida agora em janeiro, fevereiro ou março, dependendo da região dele. Ele vai colocar essa soja, ele vai vender para uma cooperativa, vai vender para um cerealista na sua região, ou vai vender até mesmo por uma dessas mega tradings, aí como eu citei, Cargill, Dreyfus, ADM, Gavilon, Olan, Cofco, são essas mega empresas que exportam, que dão a liquidez para o mercado de exportação, mas o produtor de 4 hectares, 3 hectares de soja, ele está inserido dentro do agronegócio. Mesmo o MST produzindo soja, produzindo milho, produzindo tomate, produzindo pepino, produzindo qualquer outro produto, como agricultores, eles estão inseridos dentro do agronegócio porque eles fazem essa produção e uma parte eles vendem, porque hoje no Brasil poucas são as propriedades de subsistência, que o produtor produz aquilo para ele consumir. Até porque há uma variedade muito grande de produtos que ele consome e ele não consegue diversificar numa propriedade pequena a produção de feijão, de arroz, de pecuária, de carne, né, porco ou próprio galinha, produção de ovos. Então ele acaba produzindo alguma coisa, vende esse excedente e compra outra coisa de outra empresa, outro alimento de outra empresa. Então, mesmo o MST produzindo, mesmo os índios que estão produzindo lá na região de Parecis, por exemplo, eles estão dentro do agronegócio, porque agronegócio é um termo. E essas megacorporações que eu citei, essas grandes trading companies, elas estão no mercado para dar liquidez ao mercado. Porque se nós temos 5 milhões de propriedades rurais pequenas do Brasil produzindo soja, é um caminhão de soja, ou melhor, são vários navios de soja sendo produzidas no Brasil. Se nós não tivermos uma empresa, uma trading grande com capacidade de gerenciamento de risco, capacidade financeira, capacidade de gestão logística, que consiga unificar ou concentrar toda essa produção de soja para ela colocar dentro de um navio e mandar principalmente lá para o chinês, poder fazer o processamento dele, a ração dele para alimentar o rebanho de suínos, ou o óleo para fabricação de combustível, fabricação de óleo comestível para preparação de alimentos, o produtor rural pequeno não teria para que vender essa soja. O que ele iria fazer? Nós não teríamos produção de soja no Brasil. Ali nós cairíamos simplesmente em produção de milho, que era o que o Brasil fazia na década de 90 primordialmente, consumia internamente esse milho para o rebanho bovino, para o rebanho suíno e para o rebanho de aves, aqui que nós temos no Brasil, e o restante era aquela produçãozinha pequena que nós tínhamos, plantava um pouquinho de arroz, plantávamos um pouquinho de feijão. Foi graças ao avanço de tecnologia, sementes GMO, defensivos agrícolas mais adaptados à nossa realidade, que conseguimos aumentar em mais de 8 vezes a produção agrícola aqui no Brasil. E foi essa produção agrícola que levou o dinheiro para aquele produtor de 2, 3 hectares que está no interior do Brasil, que está fazendo a produção de alimentos, que tem 1, 2 vaquinhas de leite para poder fazer um queijo, poder vender um leite, que tem algum pouquinho de galinha e colhe, faz a coleta de ovos para vender no mercado, na região, no Ceasa da sua cidade, ou ele produz o alface, produz o brócolis, o tomate, o morango. Foi graças a essa evolução da tecnologia que esses pequenos produtores hoje conseguem levar, por exemplo, o morango o ano inteiro para vender no Ceasa, para vender nos sacolões que existem na cidade. Mesmo esse pequeno produtor, ele está dentro do agronegócio. Então, quando nós olhamos um tweet, olhamos um vídeo, olhamos um post em qualquer rede social ou qualquer mídia falando mal do agronegócio, é um descabimento sem tamanho, porque tudo que envolve a produção de algum produto agrícola, e isso nós começamos, como mostrou no gráfico aqui do professor Marcos Fava Neves, começa de um laboratório da Bayer, lá na Alemanha, desenvolvendo uma semente que seja, que consiga combater, por exemplo, a cigarrinha do milho aqui no interior.
Então começa lá no laboratório com bilhões de dólares em investimentos para chegar para um produtor pequeno de 2, 3 hectares uma semente que seja contra uma praga biológica que existe no mercado. Mesmo os defensivos biológicos, que é um big de um negócio, algo extremamente saudável, que infelizmente ainda não há escala para a produção, e até por ser biológico, ele não serve, o mesmo produto não serve no Brasil todo, tem que ser uma quantidade imensa de produtos, porque o gaúcho vai usar um produto diferente de um potiguar, que vai usar um produto diferente de um paulista ou de um mato-grossense, por questões climáticas, por questões de área. Então, são os defensivos químicos, os fertilizantes minerais, que acabam também colocando força nessa produtividade. Mas sendo você do MST, sendo você o AMAGE, sendo você um produtor com 3, 4 hectares, você está sim dentro do agronegócio e você está sim colaborando com o fornecimento de alimentos no Brasil e no mundo. Eu conheço muitos produtores que têm 2 hectares, 1 hectare de milho, e ele vende esse milho para uma cooperativa regional, para um cerealista regional, e esse milho pode estar indo lá para a Europa, para a Espanha, por exemplo, para a produção de ração para o rebanho suíno da Espanha, dos espanhóis. E é um produtor pequenininho de 2 hectares que produz pouco milho, mas ele está inserido numa cadeia de comercialização que propicia para ele receber os dólares do mercado internacional através de uma operação realizada por uma trading que compra de uma cooperativa que entrega o dinheiro para ele. Então, esse é o geral do agronegócio e a beleza do agronegócio. Mostrando essa tela aqui, que é a tela do Censo Agro de 2017, nós vemos que é outro ponto interessante, que é parte da área que ela é agriculturável, que está dentro da fazenda hoje, a maior tomada é para pastagens. O Brasil hoje ele tem uma produção extensiva de boi. Maior parte começou uma grande parte agora da terminação em coxo, mas a maior parte ainda da produção pecuária do Brasil ela é extensiva, ela é de pasto. Uma parte aqui de 18% é atividade de lavouras, e aqui é dividido entre soja, milho, HFs, são hortifrutis, são frutas. Poxa, tem tanta coisa que eu até esqueci de falar. 8% é outros, não sei o que era isso, e 29% são matas preservadas dentro da propriedade rural. Hoje nós temos um código florestal que nas regiões mais avançadas, mais antigas, vamos colocar assim, ele exige no mínimo 20% de área preservada. Quando você caminha para o norte do Brasil, que você vai chegando próximo à Amazônia, o Acre, por exemplo, ele precisa de 80% de área preservada. Então, o produtor rural hoje é uma das pessoas, dos profissionais que mais preservam o meio ambiente. E ele tem uma lei para fazer isso, para obrigar ele, mesmo que ele não queira preservar, que isso é a minoria dos produtores rurais, a maioria ela respeita com gosto, porque é bonito você ver a mata na sua propriedade. Mesmo aqueles que não gostam disso daqui, essa minoria, ele tem que respeitar a lei. Então, existe isso. E existe até algumas artimanhas, por exemplo, como a moratória da soja, lá no Mato Grosso, onde eles usam a moratória da soja para pressionar o preço para o produtor rural. Porque a moratória da soja, ela proíbe a venda de soja de áreas de desmastamento a partir de 1 ano, que eu esqueci qual que é o ano agora, falha minha aqui no vídeo. Mas a partir de 1 ano, um movimento que começou lá na Europa, que não tinha o nome de ESG, hoje nós vemos como nome de ESG, foi feito um documento pelo Greenpeace, esse documento junto com o WWF, que é uma outra entidade ambiental, pressionou entidades aqui no Brasil, e foi criada a moratória da soja. Então, é proibido aberturas de novas áreas para o plantio de soja. Estas novas áreas têm um preço muito baixo ou não podem ser comercializados. E o produtor tem que respeitar isso porque não é da escolha dele. É a lei da moratória da soja. E muitas associações, tradings, pessoas de má fé, na verdade, elas chegam a pressionar o produtor rural com preços em baixo, porque supostamente, quem sabe, talvez seja de uma área de abertura ilegal. Então, toda a lei brasileira ela está preparada para proteger o meio ambiente. E tudo que envolve produção agropecuária está dentro do agronegócio.
Vamos ver se tem mais algum dado técnico. Aqui, ele tem, aqui que é interessante, condição legal do produtor. Olha que produtor individual é 72%. O restante ele é condomínio, consórcio ou união de produtores com 27%. Então a maior parte é o produtor individual. Por área de estabelecimento, condomínios, consórcio, união, produtor individual, sociedade anônima ou por cotas de participação, 10%. Então, essa é a condição. Condição do produtor em relação à terra. A maior parte é proprietário ou coproprietário de terra. O arrendamento aqui, 3% do total, ele é de arrendamento. Então, falta realmente um pouco de... obteve financiamento? Não, a maioria não. Então, o que falta, na verdade, é um pouco de fazer isso que eu fiz. Dedicar 20 minutos, 30 minutos para abrir páginas oficiais e estudar quem é autoridade no assunto, como é o caso do professor Marcos Fava Neves, pesquisar órgãos como Conab, até na Conab é interessante de olhar aqui, produção de milho, 20 milhões de hectares. Desses 20 milhões de hectares, quanto que você acha que pertencem... eu pensei que estava compartilhando a tela. Desses 20 milhões de hectares, quantos vocês acham que pertencem a megaprodutores? A maior parte são produtores pequenos, são de 4 unidades fiscais, que é o que classifica um produtor pequeno, uma produção, me fugiu o termo agora, agricultura familiar, segundo a lei. Então, o que falta fazer é simplesmente dedicar 20, 30 minutos de pesquisa para entender o que é agronegócio e parar de falar bobagem contra o agronegócio. Que independente se ele é o Blairomage ou se ele é um produtor com 1 hectare produzindo tomate na sua propriedade, ambos estão fornecendo alimentos para o mundo. Ambos. Numa escala diferente da outra, mas ambos estão produzindo. E o dado aqui do Censo Agro mostra que 77% de todas as propriedades rurais do Brasil são de agricultura familiar. E são esses pequenos agricultores que estão vendendo alimentos para os supermercados, para os ceasas, para as tradings, e até mesmo são esses produtores que estão vendendo a soja que está indo para a China, que está ajudando no equilíbrio da balança comercial da brasileira, e é o agronegócio que tem sustentado o Brasil nesses tempos de pandemia, e mais uma vez será o agro que irá puxar o crescimento econômico brasileiro, compensando outros setores. Então, para quem está assistindo o vídeo que não é do agronegócio, ou que tinha esse conceito de que o agro é só coisa para empresa grande, gaste 20 minutos para estudar sobre o tema e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Falei, foi um vídeo um pouco mais para a linha do desabafo. No próximo vídeo nós já voltamos com conteúdos no estilo que eu gosto de fazer, que são os fatos por trás das notícias e quais são os impactos na nossa vida relacionados ao agronegócio, relacionados a commodities. Então, por enquanto aqui, curta o vídeo, me passa o feedback aqui nos comentários do que você achou e compartilhe o vídeo para o canal crescer. Por hoje é só. Obrigado, pessoal. Tchau.